O Egito, como tudo começou. As origens das civilizações egípcias foram de 4000 a.C. A população começou a se encontrar no Vale do Rio Nilo, formando as primeiras aldeias. Mais tarde, evoluíram para as prósperas cidades agrícolas e depois se uniram em Alto Egito, ao sul, e Baixo Egito, ao norte. O Egito sempre dependeu do Rio Nilo para seu desenvolvimento. Graças a esse rio, conseguiram grandes colheitas. O Rio Nilo. Como a região do Egito era formada por um deserto, o Saara, o Rio Nilo ganhou uma grande importância para a sua população. O rio era utilizado para transporte de mercadorias e pessoas. Também era utilizado para beber e pescar, fertilizar as terras na época da cheia, favorecendo a agricultura. Mumificação. Os egípcios acreditavam na vida após a morte, mumificando os cadáveres dos faraós, colocando-os em pirâmides com o objetivo de preservar o corpo. A vida após a morte seria definida, segundo as crenças egípcias, pelo deus Osíris. O coração dos cadáveres eram pesados. Os corações mais pesados eram os que tiveram uma vida com atos ruins, e os corações que tinham o peso mais leve eram com uma vida de atos bons. Muitos animais também eram considerados sagrados, como o jacaré, a águia, o gato, o carneiro, entre outros. Eram considerados os mumificadores como sacerdotes médicos. O principal sacerdote que dirigia a mumificação era chamado Erecheta, que representava Anubis. A pirâmide de Quéops foi criada para o túmulo de faraó Quéops. A pirâmide de Khefren foi criada para o túmulo do faraó Khefren. A pirâmide de Miquerinos foi criada pelo túmulo do faraó Miquerinos. Arquitetura egípcia. Podemos destacar no campo da arquitetura a construção de templos, palácios e pirâmides. Essas construções eram financiadas e administradas pelo governo dos faraós. A maioria das construções eram feitas de blocos de pedra usando mão de obra escrava. As pirâmides e a esfinge de Gizé são as construtores mais conhecidas do Egito. Economia. A economia era baseada na agricultura, que era produzida nas margens férteis do Rio Nilo. Eles praticavam o comércio de mercadoria e o artesanato. Os trabalhadores eram constantemente convocados pelo faraó para fazerem algum tipo de trabalho público. A sociedade egípcia. No Egito, a sociedade era bem dividida em algumas camadas, cada uma com uma função bem definida. O faraó tinha um poder ilimitado e era visto como uma pessoa sagrada, divina e aceita como filho de Deus, ou ele mesmo. O faraó era proprietário de tudo do país. Tudo lhe pertencia. Ele era quem decidia e dirigia tudo no país. Os sacerdotes. Os sacerdotes tinham um enorme prestígio e poder tanto quanto espiritual e material, pois administravam as riquezas e os bens de todos os ricos templos. Ele também era o sábio guardador de segredos, da ciência e dos mistérios religiosos do grande faraó. A nobreza era formada por parentes do faraó, altos funcionários e ricos senhores de terra, burgueses ricos também. Os escribas. Os escribas aprendiam a ler e escrever e se dedicavam a registrar os documentos e contabilizar outros documentos e atividades do faraó no Egito. Os artesãos e comerciantes. Os artesãos trabalhavam especialmente para reis, fazendo belas peças de madeira, cobre, bronze e etc. Os comerciantes se dedicavam ao comércio, em nome do rei, comprando, vendendo ou trocando. Os camponeses. Os camponeses formavam a maior parte da população, fazendo os trabalhos de campo. Os escravos. Os escravos eram vendidos e capturados por outras pessoas para fazerem trabalhos forçados pesados, como por exemplo ajudando nas construções de pirâmides. Egito atual. Seu nome oficial é República Árabe do Egito. Possui cerca de 83 milhões de habitantes. Hoje, a língua mais falada no Egito é a árabe. A capital hoje é a cidade do Cairo. A religião mais seguida no território egípcio é a muçulmana. A moeda utilizada é a libra. O Egito hoje é conhecido como um dos maiores pontos turísticos do mundo pelas pirâmides.